E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Miriam, sou professora de História do Colégio Força Máxima e vou estar aqui com vocês hoje para poder falar sobre o Império Romano. O Império Romano faz parte do capítulo 4 de História 2 da primeira série do ensino médio. Então já peguem aí as suas coisinhas para a gente começar a estudar juntos, beleza? Mas antes da gente falar sobre o Império Romano, a gente precisa relembrar, dar uma pinceladinha nos assuntos que antecederam o Império Romano, que no caso foi a República Romana. Eu sei que não é necessário, porque eu tenho certeza que vocês estão estudando muito nessa quarentena e todo mundo lembra das últimas aulas, né? Mas só por precaução, né? Vamos dar uma relembradinha aqui no que aconteceu no fim da República Romana. Bom, primeiramente eu preciso que quando vocês escutem falar de República Romana, já venha uma coisa na mente de vocês. É um período de grande instabilidade política. Ins significa que não estava nada bom. Ou seja, um cenário caótico, um cenário desnivelado, um cenário de desordem, justamente por conta dessa República Romana. E por que a República Romana vai ser tão caótica? Porque esse período da história de Roma vai ser marcado pelo embate, pelos conflitos entre dois grupos sociais, plebeus e patrícios. Plebeus reivindicando seus direitos, plebeus fazendo barulho, querendo mais direitos, querendo mais participação política, e do outro lado, patrícios que não estão tão dispostos assim a ceder os seus privilégios. Por isso que nós temos aí essa intensa guerra, esse intenso embate entre esses dois grupos sociais. E isso acaba deixando o período da República Romana um período de instabilidade política, justamente porque está sempre rolando uma treta, está sempre rolando algum conflito. E para poder controlar essa situação caótica, para poder controlar, né, esse momento de discórdia, os romanos vão criar uma estratégia, eles vão criar o que nós chamamos de triunvirato, que é o governo de 3 administradores, né, 3 cônsules. E aí esses caras vão juntos tentar, né, organizar e colocar ordem na República Romana. Só que não vai dar muito certo, porque esses caras eles começavam a disputar uns com os outros para ver quem mandava mais. E é exatamente isso que vai acontecer no segundo triunvirato. Otávio e Marco Antônio vão o tempo todo querer ver quem é que mandava mais. Marco Antônio chega a contar com a ajuda da Cleópatra, chega a contar com o reforço do Egito para poder vencer, para poder dominar o Otávio. Sendo que no final dessa empreitada, o Otávio sai vitorioso e derrota as tropas de Marco Antônio e as tropas da Cleópatra. Então a gente já tem aí uma instabilidade no que era para conter a instabilidade. E o segundo triunvirato chega ao seu fim. A gente vai ter, após o fim do segundo triunvirato, uma progressiva centralização do poder nas mãos de Otávio. Otávio ele tinha um certo dom de agradar diferentes classes, diferentes pessoas, e a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. E isso vai fazendo que as pessoas vão dando cada vez mais poder para ele, e ele de pouquinho em pouquinho centralize cada vez mais o poder nas suas mãos. E essa centralização do poder nas mãos de Otávio vai gerar a formação do Império Romano, cuja história a gente divide em 2 momentos, Alto Império Romano e Baixo Império Romano. Beleza, gente? Vamos lá. Alto Império. Bom, quando a gente fala de Alto Império, a gente fala muito sobre o governo de Otávio Augusto. O Augusto porque esse aqui no caso não é um nome, né? Ele recebe o título de Augusto, que significa divino, divindade, presente dos deuses. Quando ele se torna imperador, ele também é nomeado Augusto, beleza? Então, se vocês ouvirem falar de Augusto, também já sabe que está se referindo ao Otávio. Então, o Otávio Augusto ele é uma das principais figuras, com certeza, sem sombra de dúvidas, do Alto Império. Primeiro porque ele é o cara que torna o Império real, torna o Império possível. É ele que vai pouco a pouco centralizando o poder nas suas mãos, principalmente após derrotar Marco Antônio, e é ele que vai tornar possível essa centralização característica de um império, beleza? E o que vai tornar esse governo de Otávio Augusto assim tão diferenciado? Primeiramente, já tinha falado com vocês,
Otávio Augusto objetivou, ou seja, teve o objetivo de satisfazer diferentes grupos sociais. Ou seja, ele vai buscar agradar tanto os plebeus quanto os patrícios. Ele vai tentar criar uma certa harmonia social, ele vai tentar criar um certo equilíbrio social e com isso ele acaba angariando, acaba conquistando apoios de diferentes setores sociais. Isso vai ser muito importante para poder gerar um período de certa estabilidade em Roma, finalmente. Ele também é o grande responsável por dar início à Pax Romana. Pax Romana, em latim, significa paz em Roma. O que seria essa paz em Roma? Bom, paz em Roma é um período em que Otávio Augusto vai diminuir, vai reduzir o processo de expansão territorial que tinha se iniciado lá na República Romana. Desde a República Romana, Roma já tinha uma política enorme de expansão territorial e o Otávio Augusto vai reduzir um pouquinho essa política de expansão territorial, vai se preocupar menos em expandir e mais em controlar as áreas conquistadas. É aquele famoso menos é mais, Ele vai gastar muito menos energia em ter novos territórios e vai gastar muito mais energia em controlar os territórios que ele já tem. E essa medida, esse carisma do Otávio Augusto em realizar essa empreitada, vai gerar uma grande estabilidade em Roma por centenas de anos, tá? Não só para o governo dele, como para os próximos governos também. Essa questão da Pax Romana vai gerar uma grande estabilidade política em Roma. Então preste atenção, ele já é um cara que busca satisfazer diferentes setores sociais. E ele ainda vai se preocupar com o controle, ou seja, muito mais ele vai se preocupar com o controle do que com o aumento do território, porque o território já tinha aumentado pra caramba e muitas rebeliões aconteciam fora do poder dos governantes, ou seja, do que adianta você ter uma grande faixa de terra se você não consegue controlar? É isso que ele vai pensar. Então ele vai reduzir o ritmo, não vai parar, vai reduzir o ritmo de novas conquistas e vai aumentar o controle sobre as áreas já conquistadas, o que vai gerar um grande período de estabilidade em Roma, chamado de Pax Romana. Ele também vai dividir a sociedade baseada em ordens de caráter censitário. Para quem não sabe, caráter censitário tem a ver com dinheiro e com money, ou seja, vamos lembrar que na estrutura observada tanto na monarquia romana quanto na República Romana, que era aquela estrutura dividida entre plebeus, clientes, patrícios, não importa o quanto de dinheiro que o plebeu fizesse, ele nunca ia se tornar um patrício, beleza? Não existia uma grande mobilidade social, não existia, era meio que um critério por nascimento. O cara que era patrício, morria patrício, o cara que era plebeu poderia ganhar dinheiro pra caramba que não ia ter os mesmos direitos que o patrício. Poderia ser rico pra caramba, mas não ia ter participação política. Por quê? Porque não era um patrício. Sendo assim, qual vai ser a saída que o Otávio Augusto vai chegar para poder resolver um pouco desse embate? Ele vai dividir a sociedade como usando o dinheiro, usando riquezas como caráter de divisão, como critério de divisão. E isso vai gerar uma nova ordem, novas ordens sociais e vai fazer com que muitos caras que estavam lá nos plebeus lutando por direitos políticos ascendam socialmente, o que mais uma vez vai gerar aí, uma galera satisfeita com o reinado do Otávio Augusto. Além disso, o Otávio Augusto vai estimular pra caramba o comércio. Ele vai ter várias medidas que vão estimular essa atividade, como, por exemplo, ele vai unificar as moedas. Além disso, ele também vai tentar interligar regiões afastadas por estradas, por embarcações. Ele vai tentar criar meios de se ligar a regiões afastadas. É por isso, que, não sei se vocês já ouviram a frase, mas existe uma frase que diz o seguinte: todos os caminhos levam a Roma. E essa frase ela surge nesse momento, justamente por conta dessa empreitada de Otávio Augusto de criar estradas, de pavimentar, de criar embarcações, criar transportes,
justamente para facilitar esse comércio e facilitar essas interações entre diferentes áreas do Império Romano, beleza? Então, vai estimular o comércio e também vai fazer uma galera aí ficar bem satisfeita com eles, os comerciantes no caso. E pro povão? Vai ter o que pro povão? Bom, pro povão ele vai instituir a política de pão e circo. O que significaria essa política de pão e circo? Otávio Augusto sabia, ele observou desde lá na República Romana, que o problema estava nos mais pobres. O problema estava nos caras que não tinham nada a perder. Porque quanto menos o cara tem, mais insatisfeito ele vai ter. Ele vai ser, desculpa, e mais ele vai querer. Sendo assim, as camadas menos privilegiadas da sociedade são as mais perigosas. É a galera mais sinistra, é a galera mais disposta a fazer barulho. É a galera que tem menos direitos e é a galera que tem menos riquezas. Então ele vai se preocupar com o seguinte, pô, como é que eu posso trazer essa galera para mim? Como é que eu posso diminuir a probabilidade dessa galera se insurgir, ou seja, se revoltar contra o Império Romano? E aí ele vai criar essa tática, essa estratégia do pão e do circo. O que seria essa estratégia do pão e circo? Bom, ele vai distribuir gratuitamente entre as classes menos afortunadas trigo para se fazer pão, para poder se produzir alimentos, e também, mais uma vez, gratuitamente vai disponibilizar espetáculos de entretenimento de massa, espetáculos para entreter o público, como, por exemplo, a luta de gladiadores, que vai ser um grande espetáculo nesse momento e que teve como sua grande casa o Coliseu, que existe até hoje em Roma, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, só no que a gente falou, vocês já deram para perceber que o Otávio Augusto ele tentou segurar as pontas de todos os lados. Ele favorecia um, mas também favorecia outro, favorecia comerciante, mas também se preocupava em favorecer as classes menos favorecidas. Ou seja, ele é um cara que está criando uma satisfação entre diferentes grupos sociais. E isso vai contribuir para o que a gente chama de Pax Romana, que é o período de grande estabilidade política e econômica que o Império Romano vai passar. Depois da tribulação que foi a República Romana, a Pax Romana é um momento de paz, amor e tranquilidade. Beleza, galera? Aí aqui, só para poder mostrar para vocês o que eu tinha falado aqui, ó. Opa. Que ele dividiu a sociedade baseada em ordens de caráter censitário. As ordens são essas, ó: ordem senatorial, ordem equestre, ordem inferior e, por último, os escravos, né, que não são nenhuma ordem, já que, enfim, eles nem direitos têm. E aí você tem aqui essa divisão. A ordem senatorial, obviamente, era ocupada em peso pelos antigos patrícios, né, a galera mais rica da sociedade. Mas nessa ordem equestre aqui, muita gente que fazia parte dos plebeus vai ascender. Muita galera que tinha enriquecido a partir do comércio, que era um plebeu, vai partir aqui para essa ordem equestre. Ou seja, essa galera vai estar bem satisfeita com Otávio Augusto, por ele ter estruturado a sociedade a partir do dinheiro, a partir da capital, a partir, né, das riquezas. Isso aqui foi uma imagem que eu botei para vocês para poder ilustrar, né, as famosas guerras, os famosos embates entre gladiadores. Inclusive vai ter uma revolta muito importante, teve, né, no caso, chefiada por um gladiador, que foi o Espartacus. Então vamos lá. Alto Império ainda, mas após a morte de Otávio Augusto. Bom, deu para ver que o Otávio Augusto ele teve um jogo de cintura do caramba, né? Pena que não podemos falar o mesmo sobre os seus sucessores. Ele teve alguns sucessores assim bem infelizes mesmo, que parece que tinham como objetivo de vida acabar com o Império Romano. Um deles, que é bem curioso, é o Calígula, que vai simplesmente nomear o seu cavalo, Incitatus, como cônsul de Roma. Ele vai dar um cargo político-administrativo de extrema importância para o seu cavalo. Ele também vai ser o mesmo imperador que vai cortar a cabeça das estátuas romanas. Você vê que a maioria das estátuas que a gente vê em museu tem cabeça cortada. Então, quem iniciou essa moda foi o Calígula.
E também vamos ter o Nero, famoso por atear fogo em Roma. Ele taca fogo em Roma, planejando culpar os cristãos por conta disso, sendo que não dá muito certo no final. Ou seja, mesmo que Otávio Augusto tenha acertado pra caramba, tenha conseguido fazer um jogo de cintura e manter a estabilidade do Império Romano, infelizmente os seus sucessores não vão ter a mesma estratégia, não vão ter a mesma qualidade. Pelo contrário, alguns deles pareciam determinados em tacar fogo e é isso. Como, por exemplo, é o caso do Nero e o caso do Calígula, né, que coloca o seu cavalo para poder participar da administração de Roma. Eu super apoio, né? A gente chama isso de imoralidade dos sucessores de Augusto, essa imoralidade política, essa coisa de você ser, de fato, uma pessoa que não está nem aí porque você está fazendo. Eles eram imorais, ou seja, eles não pensavam, eles não se preocupavam com Roma. Então, todos esses fatores vão gerar uma certa desarticulação e uma sucessiva queda da Pax Romana, uma sucessiva queda desse período de instabilidade política e econômica. Como muitos dos sucessores de Otávio Augusto não vão ter, né, o seu mesmo jogo de cintura, não vão ter as suas mesmas qualidades de apetecer diferentes classes sociais, eles vão acabar prejudicando e muito o desenvolvimento político e econômico de Roma, até que chega-se uma crise que instaura-se e nós temos o início do Baixo Império. Nós já vemos a partir de então o Império Romano em crise, decadente, chorando já, quase falecendo. Essa crise, ela se inicia particularmente, ela toma muito fôlego, ela toma muita força a partir do século III. Primeiro, por conta da crise escravista ocasionada pelo fim das guerras de conquista. Gente, em História 1, quando eu falei para vocês sobre escravidão no Egito Antigo, eu falei que a escravidão que a gente está mencionando aqui é uma escravidão bem diferente da escravidão que a gente está acostumado a ouvir falar sobre aqui no Brasil, por exemplo, no período colonial. A escravidão que a gente tem aqui nesse momento é muito comum uma escravidão por guerra e uma escravidão por dívidas e outras modalidades que uma pessoa poderia vir a se tornar um escravo, beleza? Mas a principal delas era a escravidão por guerra. E as invasões romanas eram máquinas de fazer escravos, porque prestem atenção, criavam um ciclo. E o ciclo funcionava da seguinte forma: quanto mais escravos Roma tinha, quanto mais terras Roma invadia, quanto mais territórios Roma conquistava, mais escravos Roma tinha. Porque a partir do momento que você conquista, você pode subjugar, você pode escravizar as pessoas do território que você conquistou. E era assim que funcionava nessa época. Então, quanto mais territórios Roma conquistava, mais escravos Roma tinha. Se mais escravos Roma tinha, quer dizer que mais movimentação na economia tinha. Você tinha uma maior produção, você tinha mais pessoas trabalhando, que consequentemente gerava mais dinheiro. Esse dinheiro, por sua vez, era reinvestido em novas conquistas, que geravam novos escravos, que geravam mais dinheiro. Esse dinheiro gerava novas conquistas, novos escravos, mais dinheiro. Novas conquistas, novos escravos, mais dinheiro. Então, Roma era meio que uma máquina de gerar escravo e como isso era fundamental para alavancar a economia romana. Até que chega um momento que não tem mais para onde expandir. Chega um momento que Roma simplesmente ocupou basicamente todo o Ocidente. E aí fica aquela coisa, né? Não tem mais para onde expandir. Logo, vai afetar o abastecimento de escravos. Se afeta o abastecimento de escravos, também vai afetar o crescimento da economia. É isso que a gente chama de crise escravista no Baixo Império. Então, o fim das guerras de conquista, simplesmente porque não tinha mais estrutura para conquistar mais coisas, também porque não tinha muitas coisas a serem conquistadas, já que Roma ocupou praticamente todo o Ocidente,
vai gerar uma crise no abastecimento de escravos, porque a economia romana era totalmente movimentada e abastecida a partir da entrada de novos escravos nesse mercado. Então, quando você para as guerras de conquista, você afeta o abastecimento de escravos e você gera uma crise na economia. Essa é a crise escravista do século III. Se não tem escravo para trabalhar, a gente precisa de novas formas de trabalho, porque a produção não pode parar. A produção não pode parar de crescer. A produção não pode diminuir. Então, o que os senhores de terra vão começar a fazer? Vão começar a buscar novas formas de se conseguir mão de obra. Vão começar a buscar novas formas de se conseguir trabalhadores. Até porque eles não queriam frear a produção, eles queriam continuar produzindo mais e mais. E escravo se tornava uma coisa cada vez mais difícil de encontrar e cada vez mais caro. Porque é aquela coisa da lei da oferta e da procura, né? Se está difícil de encontrar alguma coisa, provavelmente essa coisa vai estar mais cara. É só a gente lembrar do álcool em gel agora. Quanto é que não está um álcool em gel? Álcool em gel está muito caro. Por que está muito caro? Porque está todo mundo querendo comprar e não tem um álcool em gel para todo mundo. Sendo assim, a crise escravista vai gerar a queda do abastecimento de escravos no mercado, e isso vai fazer com que o preço do escravo suba e as pessoas não vão ter mais condições de comprar esses escravos, nem novos escravos vão chegar para poder abastecer essas plantações. Então, esses senhores de terra vão precisar pensar em alguma saída para poder solucionar esse problema da escravidão, esse problema da crise da mão de obra. Qual vai ser a saída que eles vão encontrar? O colonato. O que seria esse colonato? Bom, eles vão começar a oferecer para plebeus pequenos lotes de terra para que eles trabalhassem. E como é que esses plebeus pagariam pela sua moradia? Bom, eles dariam uma parte da sua produção para esses proprietários de terra. Então, basicamente, prestem atenção aqui. O que a gente vai ter? A gente vai ter o início do que lá na frente vai se tornar um sistema de servidão. Nós temos um grande proprietário de terra que deixa que plebeus morem nas suas residências, deixa que plebeus usem pequenos lotes da sua residência, só que esse plebeu vai ter que pagar por essa residência. Como é que ele vai pagar? Ele vai pagar por meio do seu trabalho, ele vai pagar por meio dos seus produtos, ele vai produzir, e do que ele produzir, do que ele usar, uma cota, uma parcela, que na maioria das vezes era bem grande, era bem significativa, vai direto para esse proprietário de terra. Então isso a gente chama de colonato. Foi justamente essa prática de grandes proprietários de terra pegarem essa mão de obra de plebeus para utilizarem nas suas fazendas, utilizarem nas suas propriedades, para poder tampar esse buraco deixado pela crise escravista, poder tampar esse buraco deixado pela crise da mão de obra. E aí, o que vai acontecer, gente? Nas cidades, o clima vai ficar cada vez mais caótico. Por quê? Bom, as cidades vão parar de crescer economicamente. A economia vai estagnar. Então, basicamente, na cidade você não vai ter uma população satisfeita economicamente, você não vai ter uma população que vai estar ganhando dinheiro à toa. Não vai ter, pelo contrário. O cenário nas cidades romanas vai passar a ser um cenário de dificuldade, vai passar a ser um cenário de certa, complicação para poder você conseguir alimentos, complicação para você poder ter produtos, dentre outras coisas. Isso vai gerar o quê? Um grande aumento da insegurança, violência urbana e várias outras coisas que a gente não sabe o que é, que a gente não está acostumado com isso, vai começar a acometer as cidades romanas. Então, o que vai começar a rolar, gente? Um processo de ruralização. Se nas cidades esse negócio não tá legal, se nas cidades a economia tá lá embaixo, as pessoas vão começar a se abrigar no campo em busca de melhores condições de vida, principalmente por meio dessa prática de colonato. As pessoas vão aceitar e morar nessas grandes propriedades em troca do seu trabalho. Então vocês percebam que Roma desenvolveu uma economia muito urbana. Roma desenvolveu uma economia onde o foco estava nas cidades. Só que com essa crise escravista, você vai ter uma progressiva ruralização, ou seja, as pessoas deixando as cidades e indo buscar
uma tentativa, né, de vida melhor no campo. Além de todo esse processo de crise de mão de obra e de deixar as cidades e ir para os campos, vai ter também o crescimento do cristianismo. E por que esse crescimento do cristianismo é um problema? Bom, vamos pensar aqui. O crescimento do cristianismo nesse momento vai ser um problema para o Império Romano porque os cristãos eram monoteístas. E como a gente vai ver daqui a pouco, os romanos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Então a gente já tem um choque cultural daí. Daí a gente já tem um problema. Só que para piorar essa situação, pelos cristãos não serem politeístas, eles somente adoravam, somente se dobravam perante o Deus deles. Isso impedia que eles adorassem ao imperador, da forma como o imperador achava que deveria ser adorado. Porque nesse momento, vocês viram quando eu falei do nome Augusto, significa uma divindade. O imperador ele tem um certo esplendor divino, um certo esplendor que é uma coisa de uma santificação. E esses imperadores eles eram adorados pelos romanos, não como um deus, mas às vezes eles tinham um processo de divinização que se assemelhava ao de um deus. Sendo assim, os cristãos se recusavam a dobrar os joelhos perante os imperadores romanos. Os cristãos se recusavam a se subordinarem dessa forma aos imperadores romanos, o que vai gerar muitos conflitos, né? E além disso, para complicar ainda mais a situação dos cristãos, se você for parar para poder analisar a mensagem do cristianismo, você vai ver que ela é uma mensagem que prega muita igualdade. Preste atenção no problema. Uma religião que prega igualdade em uma sociedade que se abastece pela escravidão é um problema. Por quê? Porque esses cristãos vão começar a criticar a escravidão romana. Então, olha só, 3 coisas que ferram esses cristãos, né, que prejudicam esses cristãos no Império Romano. Primeiro, eles tinham uma religião totalmente diferente. Eles eram adeptos ao monoteísmo, enquanto os romanos eram adeptos ao politeísmo. Segunda coisa, os cristãos, justamente por serem adeptos ao monoteísmo, simplesmente se negavam a adorar o imperador, o que era visto, né, como assim esse cara não quer me adorar? Terceira coisa, e muito importante, os cristãos vão começar a pregar, os cristãos vão começar a espalhar mensagens de igualdade em uma terra que era tomada pela escravidão. Isso vai fazer com que o ódio aos cristãos, com que as desavenças com os cristãos cresça ainda mais. Então a gente pode colocar o crescimento do cristianismo como um fator da crise também do Império Romano, porque eles, de forma indireta ou até mesmo de forma direta, eles vão estar pregando contra pilares do Império Romano. Pilar de adoração ao imperador, pilar de escravidão, eles vão estar, né, fazendo oposição às principais características que compunham o Império Romano. Anarquia militar e enfraquecimento das fronteiras. Bom, perante esse cenário de crise, o poder central vai começar a se enfraquecer. E nesse processo de poder central se enfraquecendo, ou seja, o poder do imperador começando a perder um pouco de credibilidade, os poderes locais, as figuras de autoridades locais vão começar a disputar poder entre si, principalmente as figuras que faziam parte do exército romano. Os generais vão começar a disputar um com o outro por áreas de influência. Isso vai fazer com que criem muitas tensões internas, ou seja, o exército romano vai começar a brigar um com o outro internamente, disputando áreas de influência, para ver quem manda mais em qual área, qual general governa tal área. E isso vai gerar um fator de risco muito grande. Que fator de risco é esse? O enfraquecimento das fronteiras. Não agora, mas na próxima aula a gente vai ver que esse enfraquecimento das fronteiras vai gerar o que nós conhecemos como
invasão bárbara ou invasão dos povos germânicos. Os povos bárbaros que faziam ali fronteira com o Império Romano, os povos germânicos que faziam fronteira com o Império Romano, vão se aproveitar dessas picuinhas internas, vão se aproveitar que o exército romano está ocupado demais, disputando influência e poder internamente, e vão, se aproveitar desse enfraquecimento das fronteiras e vão invadir o Império Romano, causando em 476 d.C. o fim do Império Romano do Ocidente. Ou seja, se vocês perceberem aqui, não foi a invasão dos germânicos que causou o fim do Império Romano do Ocidente. Foi tudo isso daqui, mais a invasão dos povos germânicos, que vai causar essa crise do Império Romano. E esse enfraquecimento das fronteiras aqui vai fazer com que até mesmo os romanos e os germânicos se aproximem por uma questão comercial. Romanos vão começar a comercializar com os germânicos antes da invasão, e que vai criar certos laços de familiaridade entre esses caras. Ou seja, os germânicos vão começar, alguns, a entrar no Império Romano, ver como funciona, vão perceber que as terras do Império Romano são muito mais férteis do que as terras germânicas. Ou seja, esse enfraquecimento das fronteiras vai aumentar o contato entre romanos e germânicos, o que futuramente, no próximo módulo, vai causar o que a gente chama de invasão do Império Romano por meio desses povos germânicos, beleza? O que a gente diz, né, que foi o pico, foi o final, foi o fim da linha para o Império Romano do Ocidente. E aí a gente vai ter algumas tentativas de controle dessa crise. Alguns imperadores que vão tentar, né, salvar essa situação, vão tentar salvar, né, essa crise toda que o Império Romano estava vivendo. O primeiro imperador, o imperador Diocleciano, vai se preocupar em solucionar a crise econômica que